Muito bem. Olá, rapazes e moças, meninos e meninas. Sejam bem-vindos a esse encontro com o professor Heron Miranda. Bem, esse é o nosso primeiro encontro de uma jornada que nós vamos traçar durante um ano com o objetivo de levá-los a um sucesso no vestibular, né? De antemão, eu quero dizer que o sucesso a que me refiro aqui é o sucesso de toda uma equipe. O seu sucesso, a sua aprovação é sucesso da equipe, né? Então, todo o esforço que nós fazemos e toda a equipe da instituição do Colégio AP, ele tem como objetivo levá-lo às carteiras da universidade. E isso é o nosso único objetivo aqui, né? Todo o trabalho que nós vamos planejar, todo o trabalho que vamos executar e avaliar, ele tem como foco única e exclusivamente a sua aprovação, ok? Então, nós temos esses dois encontros que antecedem o Carnaval e eu quero aproveitar esses dois encontros para poder falar com você, dar algumas dicas iniciais, né, que eu julgo serem muito importantes para que você possa se desenvolver, não apenas na frente que eu vou ensinar para vocês, que é a eletricidade, né, física C, do material que nós utilizamos, né, mas em todas as outras frentes de física. E possivelmente vai te ajudar também em muitas questões ligadas à química, né, nos cálculos de química. Então eu considero essa aula de hoje extremamente valiosa. E caso você tenha alguma dificuldade nessa aula, nas informações que eu vou te prestar, eu sugiro que você volte um pouquinho, refaça, siga as minhas instruções e não entre é, nas aulas, quando elas vão acontecer com todos os conteúdos, sem ter um mínimo de aproveitamento daquilo que eu vou te falar hoje. Hoje eu vou fazer alguns apontamentos que vão falar sobre a questão matemática. Porque, veja bem, o que eu ouço durante esses meus 30 anos de professor, de pré-vestibular? Eu ouço algumas frases do tipo assim: professor, até que física eu entendo bem, só que eu tenho dificuldade com matemática, a minha dificuldade é com exatas, então eu tenho dificuldade com matemática. Eu escuto assim: olha, eu até gosto de você, professor, mas a sua matéria eu não gosto, não. Essas são algumas frases que eu ouço há 30 anos, né? Então, essas questões que os alunos apresentam ano a ano me levaram a montar uma apresentação inicial no sentido de te facilitar, especialmente hoje, naquelas questões que solicitam de você uma experiência e uma aptidão matemática. Ou seja, essa aula de hoje eu quero falar com você sobre alguns aspectos que podem te ajudar a se desenvolver melhor no que diz respeito aos cálculos matemáticos nos exercícios de física. Beleza? Então vamos lá. Eu preparei alguns slides, é com ele que nós vamos caminhar. Antes disso, eu quero te dizer que eu me apresentar. Eu sou o professor Heron Miranda, você pode me chamar de Heron, né, e dou aula para você de Física C, que é eletricidade. Ou seja, esse ano nós vamos estudar o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas, né? E dividida em três, desculpa, gente, em três grandes frentes. A eletrostática, que estuda as cargas elétricas em repouso, a eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas em movimento, e o eletromagnetismo, que estuda os fenômenos que relacionam o campo elétrico e o campo magnético, né? Muito bem. Vamos lá, então, a essa aula de hoje. Primeiro, eu quero apontar para você alguns erros básicos que os alunos cometem na hora de resolver problemas de física. Então, fique atento a esses erros, vê se você se identifica com alguns deles. Vamos lá. Primeiro grande erro, o aluno lê apressadamente o problema. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, não existe nenhuma leitura dinâmica para textos de física, para textos científicos de uma forma geral, de física e de química também, né? Porque quando você está estudando lá com os professores de linguagens e tudo,
Em algum momento, alguns deles podem falar, vamos fazer aqui uma atividade de leitura dinâmica, em que você lê com maior fluidez, com uma velocidade maior, e você pode conseguir resumir um texto jornalístico ou uma crônica, resumir isso de uma maneira mais ágil e tal. Essa competência o pessoal de linguagens tem para comunicar para você. Ocorre que os textos científicos, eles são muito permeados por detalhes de informações. Então, não adianta fazer uma leitura dinâmica, porque se você pular algum detalhe desses, então você pode fracassar na resolução. Então, esse primeiro grande erro, né, ler apressadamente o problema. Ou seja, leia o problema pausadamente. Não precisa ser lerdo, né? Mas pausadamente, prestando atenção em cada palavra, cada vírgula que o problema vai te apresentar. O segundo grande erro é ficar imaginando uma situação similar ao problema. Quer dizer, em vez de começar a corrigir o problema de forma objetiva, de atacar o problema, o aluno ele fica imaginando assim, será que isso aqui eu posso resolver assim? Será que assim dá? Será que assim não dá? Olha, naquele exercício lá de mecânica eu resolvi assim, será que isso eu posso aplicar? Quer dizer, esse tipo de atitude para uma prova como o Enem, ela não é legal, porque você sabe que você tem um tempo reduzido para cada questão. Em média, 3 minutos. Vamos colocar 3 minutos. Então, quanto mais tempo você passa imaginando uma solução, menos sucesso você tem. Esse tempo que você vai se identificar com o problema, eu vou te ensinar. Entendeu? Como é que você, ao invés de ficar imaginando, que você tome uma atitude em direção à resolução do problema. Essa atitude ela passa primeiro, após a leitura, para a anotação dos dados do problema. Anotar os dados do problema. Isso não é ficar imaginando, é tomar uma atitude em direção à resolução. Correto? Então vamos lá. O próximo aqui, ó, é buscar fórmulas que se encaixem nos dados. Minha gente, olha só. Existem situações, né? Deixa eu voltar essa tela aqui para te explicar isso, ó. Dados se encaixam em diferentes fórmulas. E nem toda fórmula, faltou um acento no fórmula ali, né? Serve para aquele problema. Por exemplo, quando a gente vai estudar o trabalho de uma força, você tem uma expressão que calcula o trabalho da força, não tem? Você fala bem assim, ó, o trabalho da força F é igual a força F vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento e tal, né? Muito bem. Aí você fala assim, poxa, eu anotei lá um exercício que o cara me fala assim, eu tenho uma força elétrica, vamos botar assim, de 1000 newtons, e que atua no corpo por uma distância de 5 metros. Aí você vai dizer o seguinte, cara, eu tenho tudo aqui, ó. Tudo isso aqui vai se encaixar perfeitamente aqui. Mas não é assim, não. Sabe por quê? Porque toda fórmula ela tem um limite. Você não pode usar a fórmula de forma indiscriminada. Quando você lê uma expressão como essa, você tem que pensar o seguinte, olha, os valores de F e D têm que ser valores bem definidos. A não ser que o problema diga para você, essa força elétrica é constante. Aí tudo bem. Só que nós sabemos que quando uma carga, por exemplo, está próxima de outra carga, eu vou deixar uma fixa, essa aqui eu vou deixar fixa e aquela vai se movimentar. Na medida em que essa carga se afasta, a força elétrica vai diminuindo. Ora, se ela vai diminuindo, o valor de F está se alterando. Logo, eu não posso usar essa fórmula. Então, qual será, professor? Calma, eu vou dizer para você. Primeiro, eu estou apontando os erros. Isso acontece com a força elástica, não é? Também acontece, porque quando você tem uma mola apoiada aqui assim, ó, e você vai empurrar um corpo em direção a essa mola, quanto mais você comprime essa mola, maior é a força elástica. Ora, se ela está aumentando, então a força elástica também não é constante. Então, a utilização dessa expressão do trabalho da força-peso só se aplica se as forças forem constantes. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando você for associar os dados à fórmula, porque são essas questões que derrubam nossos alunos. Eu vou te dizer, na hora que eu estiver explicando, você lembra que eu te falei?
O outro professor de mecânica, o seu professor de calor, eles vão falar a mesma coisa. Eles vão te alertar. Falar, essa fórmula não dá. Apesar dela ser uma fórmula válida, ela não vai se aplicar a esse tipo de exercício. Então, atenção para isso. Toda vez que você se encontrar com uma expressão nova, você presta atenção nesses detalhes. Tudo bem? Bom, outra coisa é errar contas fáceis. Né? Às vezes o aluno, olha bem, ó, não prestar atenção nas relações de proporcionalidade ou não estar bem resolvido em relação às operações fundamentais da matemática. Gente, olha só, o que são as operações fundamentais? Multiplicação, divisão, subtração e adição, potência e radiciação. Rapaz, a prova Enem, sejamos sinceros, aqui para nós, a prova Enem não solicita de você muita coisa além disso, não. Não. Você só precisa aprender essas 6 operações matemáticas. Você resolve quase toda a prova. Pelo menos o necessário para a sua aprovação. Então, é um cuidado absurdo que a gente tem que ter com os erros fáceis de se cometer. Às vezes eu vejo o aluno, ele faz tudo certinho, na hora de dividir lá, faz uma operação sem pronto, ele erra uma continha boba, então isso você tem que estar atento. Cuidado com a sua resposta. Né? E as relações de proporcionalidade? Então eu vou dizer para você, ó, qual é o erro mais comum dos alunos quando avaliam proporcionalidade? Vamos pegar então aqui, por exemplo, uma outra expressão da física aqui. Vamos pegar uma expressão da eletricidade. Uma que sempre cai nos vestibulares. Sempre cai, ó. U é igual a R vezes I. Aí eu pergunto para você assim, a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, não é isso? A resistência do resistor vezes a corrente. Eu te pergunto, resistência e corrente são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Elas estão aqui, ó. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Sabe qual é o erro que os alunos cometem? Eles pensam assim, está multiplicando é inverso. É direta, não é não. Quando duas grandezas estão sendo multiplicadas, elas são inversamente proporcionais. Quando elas estão sendo divididas, elas são diretamente proporcionais. Cuidado com isso. Eu vou chamar a sua atenção em relação a isso. Cuidado com isso. Grandezas que se relacionam por um produto, elas são inversamente proporcionais. Você quer fazer um teste? Se você tiver dúvida em relação a isso, você faz uma multiplicaçãozinha boba. Atribua um valor, por exemplo, 12 é igual a 6 vezes 2. Não é verdadeira essa expressão? Eu não estou avaliando a relação entre a resistência e a corrente? Então, se eu estou avaliando esses dois, eu vou modificar esse. Esse eu vou manter constante. Então, esse vai ter que ser 12. Se esse aqui eu diminuir para 4, esse aqui eu vou ter que aumentar para 3. Então, um eu diminuí, o outro eu aumentei. Ora, então são inversamente proporcionais. Se elas estivessem sendo divididas, se você tivesse uma expressão do tipo assim, ó, velocidade é igual a distância sobre tempo. O que significa isso? Significa dizer que distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo você permanecer em movimento, maior será a distância percorrida. Então, atenção para essa relação de proporcionalidade. Todos os anos, cai no mínimo uma questão que peça para você avaliar isso. Por exemplo, no vestibular último, caiu uma questão que falava sobre a DDP e a velocidade de movimento de um magneto. Quanto maior a velocidade, maior era a DDP. Isso sempre cai. Então, toda fórmula, o professor apontou uma fórmula para você, toda fórmula, de química, de física, seja lá o que for, você olhou para a fórmula, você já interessou-se por ela, você fala assim, quais são as relações de proporcionalidade? Como essas grandezas se relacionam? Gente, isso é fundamental. Você resolve muitas questões sem precisar de muito esforço se você faz análise de proporcionalidade. Ok? Muito bem. Vamos ao próximo erro que você comete aqui, ó. Não identificar os dados explícitos e implícitos de um problema. Ora, gente, o que acontece? O aluno, muitas vezes, ele chega lá e fala bem assim, eu vou narrar um problema para você. Um objeto partindo do repouso alcança a velocidade de 80 km por hora. Qual a distância que ele vai percorrer após 10 segundos? Bom, aí nós temos alguns dados explícitos, né? A velocidade
80 km por hora e o tempo de 10 segundos. Existe um dado aí que não está dito em forma de número. Ele está escondido nas palavras do texto. Por isso que não existe leitura dinâmica. É quando eu digo assim, um corpo partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero. É a mesma coisa quando o corpo está em queda livre e eu digo, esse corpo é abandonado. É diferente de ser atirado. Abandonado, velocidade inicial igual a zero. Atirado, velocidade inicial diferente de zero. Quer ver um outro? Quando alguém diz assim, ó, um corpo é arremessado para o alto e alcança a altura máxima. O que significa altura máxima? Altura máxima significa dizer que quando você pega um objeto e esse objeto é arremessado para o alto, ele vai subindo, mas a velocidade vai diminuindo, não vai? Na medida que você sobe. Quando você chega na altura máxima, significa dizer que ele não tem mais velocidade para subir, a velocidade é zero. Então, esse tipo de enunciado que está escondido nas palavras, que você pode traduzir em um dado matemático, você tem que treinar bastante isso. Isso é fundamental para o seu sucesso. Eu estou te mostrando uma situação, mas elas existem aos montes. E os professores vão ensinar para vocês. E vocês prestem bem atenção nesse tipo de abordagem. O outro erro que está aqui, ó, dar mais atenção aos números do que às unidades. Lembre-se, física não é matemática. Física estuda grandeza e suas relações. Gente, é muito comum, às vezes, como nesse enunciado que eu acabei de falar com vocês aqui. Eu acabei de dizer, ora, eu disse assim, o corpo possui uma velocidade de 80 km por hora e ele se desloca durante um intervalo de 10 segundos, qual é a distância percorrida. Ó, eu fiz a anotação dos dados, aquilo que eu chamei a sua atenção lá no começo. Aí você fala bem assim, isso aqui é fácil, professor, olha, distância é velocidade vezes tempo. Se o aluno estiver prestando atenção apenas no número, se impressionar com números, especialmente os números grandes, ele vai fazer assim, ó, se ele não anotar os dados, né? Eu anotei aqui. 80 vezes 10, 800. E ele errou o problema. Ele errou por quê? Porque aqui é quilômetro por hora. E aqui é 10 segundos. Eu tenho a mesma grandeza, que é a grandeza tempo, com duas unidades diferentes, hora e segundo. E não dá para fazer conta assim. Quer dizer, dá, mas não dá. Não, a resposta não é a resposta indicada. Então, física não se preocupa com o número. Eu posso modificar esse número aqui, mas o jeito de fazer permanece. Então, o que nos guia na física são as unidades e as grandezas, não são os números. Ok? E eu vou mostrar mais coisas para você ainda nessa aula a respeito de como isso pode nos ajudar melhor. Então, presta bastante atenção nas unidades, que é muito comum a gente ouvir esse tipo de erro. Aí você vai dizer, professor, mas por que você está falando isso? Isso aí eu já não tenho mais esse vício. Rapaz, esse é um vício, rapazes e moças, né? Esse é um vício que aparece dependendo do seu estado de emocional, dependendo do seu humor, dependendo do seu dia. Às vezes você deixa escapar, entendeu? E eu tenho que chamar a sua atenção em relação a isso para que você fique mais atento. Quando você estiver treinando, exercitando as atividades, para que você esteja mais atento a isso. Eu tenho que chamar a sua atenção, beleza? Agora vamos lá para o outro, olha, desorganizar a resolução. Olha, gente, uma solução de um problema, ele carece de uma organização mínima. Não é uma maneira, na medida que a pessoa ela vai anotando os dados, escrevendo a expressão, desenvolvendo uma expressão, no treino, no dia da prova você vai estar mais calejado, mas na atividade de estudo, quando você estiver treinando, quanto mais atento à organização. Eu digo organização no sentido de colocar um dado embaixo do outro, escrever uma expressão, desenvolver algebricamente essa expressão, deixar um número por último. Alguns alunos, eles têm o hábito de pegar um exercício como esse que eu falei com você aqui e falar bem assim, esse eu resolvo de cabeça. Esse é só multiplicar. E vai no canto da folha e multiplica. Gente, isso até as questões mais simples, elas podem ser uma armadilha. Então, organizar o problema é fundamental. Como é que seria a organização? A anotação dos dados, a velocidade de 80 km por hora, o tempo é de 10 segundos
e eu quero saber a distância. Olha aqui, anotação. Aí eu vou escrever a fórmula. A distância é velocidade vezes tempo. Né? Aí logo em seguida eu vou substituir os dados, eu vou fazer as transformações. Então, quando você faz isso de forma organizada, uma coisa embaixo da outra, a sua mente ela não se preocupa em ficar procurando no espaço os elementos que você precisa. Ela vai se concentrar nesse tipo, na atividade em si, e vai evitar que você cometa erros bobos, como, por exemplo, erros de cálculo de operações matemáticas simples. Então, a organização ela é fundamental para poupar a sua mente de ficar buscando informações num espaço muito aberto. A organização é fundamental. Então, essas dicas iniciais, elas têm que te acompanhar o ano inteiro. O ano inteiro. Sempre que você estiver fazendo atividades de exercício para estudar, o treino, né, você tem que pensar assim. Se você fizer assim, eu garanto para você. Eu garanto. As suas dificuldades vão diminuir. Muito bem. Em seguida, eu quero te mostrar algumas dicas que eu falo para poder te ajudar nessa organização. São dicas fundamentais para a resolução de problemas de física. Então, a interpretação do enunciado precede qualquer resolução. Minha gente, isso é para qualquer problema, não é só para física, não. Para qualquer problema, química, física, biologia, matemática, geografia, história, interpretação do texto. E como é que você pode fazer uma interpretação de um texto de física, mais especificamente? Então tá aqui, ó. A primeira coisa é ler atentamente o enunciado. Depois, anotar os dados que o problema te oferta. Anotar, igual eu fiz para você aqui. Dar atenção às unidades. Prestar atenção se você está trabalhando na unidade correta. Escrever a expressão que você vai utilizar, desenvolver essa expressão algebricamente. Aí, olha só, apenas no sexto passo, você vai colocar os números e efetuar os cálculos. Com os números e com as unidades. Então, repare que antes de você fazer a conta, você tem 5 passos, 5 atitudes que vão facilitar você no desenvolvimento da sua tarefa. Preste atenção, eu vou repetir para você. Você tem 5 atitudes fundamentais para que você fazer antes de fazer conta. Porque, volto a repetir, física não é matemática. Ok? Muito bem. E depois você verificar a compatibilidade da resposta. Às vezes o enunciado pergunta bem assim, qual é o tempo necessário para que o carro alcance a cidade e tal? Aí o aluno vai lá e põe assim, 10 segundos. Né? Ou 10 mil... Então tem umas respostas que elas são absurdas, né? Dependendo do enunciado do problema. E o aluno ele não se preocupa em falar, será que essa resposta é verossímil? Será que ela é compatível com o enunciado? Não, ele vai e bota a resposta que ele achou porque ele confia que ele fez tudo certinho, né? Então, é importante que após você ter efetuado o cálculo, você fala assim, será que essa resposta tem a ver? Eu não estou viajando aqui, não, entendeu? Essas são as dicas que eu tenho para te ofertar, né? Agora, eu vou mostrar para vocês a seguinte questão, ó. O problema, o que é um problema em física? Problema é aquilo que não se encontra de maneira explícita, que não está declarado. É aquilo que é a interrogação. Você tem que destacar o problema e se guiar por ela. Destaque ele com uma interrogação. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui, ó. Quem é que vai te guiar na resolução do problema? É isso. Isso é o objeto que você vai perseguir. Porque, veja bem, a velocidade aqui é um problema? Não, ela vale 80. O tempo é um problema? Não, vale 10. O problema é aquilo que você desconhece. O problema científico é aquele dado que você desconhece. Esse é o seu problema. Ao destacar o problema e meter uma interrogação nele, você fala assim, eu vou me guiar por ele. É ele o problema, é a interrogação que vai dizer para você qual é a expressão que você vai usar. Você vai procurar uma fórmula que contém aquilo ali. Então é importante demais que você tenha noção de que o problema é aquilo que você deve perseguir. O problema como algo que não está dado no enunciado do problema, da questão. Senão fica duplicado. Né?
Voltemos então aqui, ó. Agora, esse aspecto é um aspecto importantíssimo. Eu estou falando sobre a relação em relação às unidades. Meninos e meninas, presta atenção que eu coloquei 2 quadros aqui. E qual é a diferença de um quadro para o outro? Nesse primeiro quadro eu tenho grandezas, as unidades, nome e símbolo. Aqui eu tenho grandezas, nome e símbolo, correto? Por exemplo, aqui ó, o comprimento é dado em metros, a massa é quilograma, o tempo dado em segundos. Aqui eu tenho superfície, metro quadrado, volume é metro cúbico, velocidade é metro por segundo, etc, etc, etc. Qual é a diferença dessa tabela para essa? Eu vou te dizer, você não precisa se preocupar não. Com exceção da intensidade da corrente elétrica, com exceção da corrente, todas essas unidades aqui, elas são unidades simples. Unidades simples. Um metro, ele é uma unidade por si só, ele não depende de outra, ele é uma unidade simples, a massa e o tempo também. Agora, essas aqui são unidades compostas por mais de uma, tá vendo? Então, eu tenho aqui ó, a superfície, que é o metro quadrado, o volume, que é o metro cúbico, a velocidade é metro por segundo, a aceleração é metro por segundo ao quadrado e assim por diante. Então, aqui eu já quero te dar uma primeira preciosíssima dica. Quando você faz uma anotação como essa aqui, quando você diz assim, ó, a velocidade é 80 km por hora. Como eu disse anteriormente, não é o número que você tem que perseguir. O número só vai servir para você fazer a conta. O que vai te guiar na resolução do problema é isso aqui, ó, a unidade. Sabe por quê? Porque quando você fizer a substituição da unidade pela grandeza, o que você vai encontrar aqui? Ó? Quilômetro é uma unidade de distância, hora é uma unidade de tempo. Você vai encontrar a fórmula que você precisa. Mas, professor, isso também é óbvio. Então, por que você não faz com todas? Com todas como? Por exemplo, a massa específica, densidade e tal, de um corpo é 0,8 quilogramas por metro cúbico. Ele vai dizer isso para você, não vai? Então, qual é a expressão? Qual é a fórmula da densidade da massa específica? Quilograma é massa, metro cúbico é volume. Densidade é massa sobre volume. Mas, professor, continua sendo óbvio, continua fácil. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com uma outra aqui. Uma força é igual a 10 newtons. Pera aí um pouquinho. 10 newtons? Newton não é uma unidade simples, não? Newton é uma unidade composta. Porque força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força, que é Newton, é igual a massa é quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá. Então quer dizer que eu tenho uma unidade dentro das unidades. Você tem que aprender, antes de você se envolver com os cálculos, você tem que ter desenvolver essa manha, entendeu? Você continua achando fácil? Ótimo, que bom que seja sempre assim, porque eu quero te mostrar, então, algumas situações bem particulares que você vai precisar estar mais atento. Olha, as constantes físicas. As constantes físicas, gente, você não precisa se preocupar em gravar. Não. Se o exercício, se a resolução do problema, ela depende do valor da constante, a prova tem que te dar isso. Ou ela vai te dar no enunciado da questão, ou ela dá no início da prova. As constantes físicas e químicas, elas têm que ser ofertadas. Certo? Se a prova vai te ofertar as constantes, ela está te dando tudo o que você precisa para resolver o problema. Como é que você tem que prestar atenção nas constantes? Lembre-se, não é o número que mais interessa. Não é o número. São as unidades. Vamos ver? Ó. Então aqui eu tenho várias constantes, né? A velocidade da luz do vácuo é uma constante, a carga elementar, ela é uma constante, o número de Avogadro, que é o número de mols, é uma constante, a gravitação universal, a permeabilidade elétrica no vácuo. Opa, peraí um pouquinho. Volta aqui, professor. Constante da gravitação universal. Que legal. E essa constante eletrostática
no vácuo, ou constante de Coulomb. E por que eu estou destacando essa e essa aqui? Porque ela tem bastante unidades, olha. Então vamos ver o que isso quer dizer. Olha aqui, ó. Eu estou destacando as duas aqui, né? E uma outra aqui que é a constante magnética. Mas vamos prestar atenção nessa constante aqui. Vamos anotar essa constante aqui, ó. Constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro ao quadrado, quilograma ao quadrado. Tá vendo que eu não coloquei o número? Sabe por que eu não botei o número? Porque ele não interessa. Ele só vai interessar na hora de fazer a conta. É igual a constante eletrostática, é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Ok? Muito bem. Então agora você vai prestar atenção aqui, mais uma vez. Olha, tá vendo? Eu não botei o número. Isso é uma unidade. Como é que eu transformo essa unidade numa constante? Como é que eu transformo? Vamos ver? G é a constante. Newton é a unidade de força. Metro é a unidade de distância e está elevado ao quadrado. Quilograma é a unidade de massa e está elevado ao quadrado. Da mesma forma, você vai fazer aqui, ó. Newton é força, metro é distância e está elevado ao quadrado, Coulomb é carga elétrica e está elevado ao quadrado. Aí a fórmula. Apareceu a fórmula. Isso é uma fórmula. Essa é uma constante e dela eu originei uma fórmula. Então não precisa ficar inventando música, não precisa ficar inventando gracinha para poder fazer a fórmula. O dado, a questão vai te dar o dado, a constante e as unidades. E aí, com essas constantes com unidades, você sabe qual é a fórmula que você vai usar. Sacou? Em vez de você gastar espaço na sua mente para ficar gravando musiquinha ou macetezinhos, você ocupa esse espaço com uma coisa mais direta e objetiva. Aqui, ó. Qual é a fórmula aqui, ó? Se eu isolar o F, m ao quadrado, que é a massa, vezes g, e esse d veio para cá dividindo. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. F aqui vai ser igual a K0, que é ao quadrado, dividido por d ao quadrado. Só que quando você tem aqui, é uma atração entre massas, entre duas massas. Então eu posso pegar esse m e substituir por dois m's. Aqui é a carga, é a força entre duas cargas elétricas. Q1 e Q2, M1 e M2. Aí. A lei da gravitação de Newton e a lei da força elétrica. Tá vendo? Eu cheguei na fórmula sem a necessidade de ficar memorizando. Eu peguei a informação que o próprio problema me deu. Ele me disse isso. Ele tem que te dizer. Se ele quiser que você calcule, se tiver necessidade da constante, o exercício, o enunciado, a prova tem que te dar a constante. Se ele te deu a constante, você chega na fórmula. Achou legal? Então vamos ver mais uma coisinha aqui. Depois eu vou falar sobre essa aqui. Deixa eu dar um tempo aqui. Por exemplo, essa é a constante universal dos gases, né? Que cai muito nas provas de química e nas provas de física. Então eu vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar assim, ó. Lembre-se, eu vou tirar a parte de unidades para trabalhar com as de número, né? Vou tirar o número. R é 0,082. O que, gente? ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ou então, R vai ser igual a 8,31 joules dividido por mol Kelvin. Certo? Depois você vai repetir isso aí com caloria por mol Kelvin. Mas olha aqui para mim. Ei, anotei aqui, ó, as duas constantes gasosas. Olha que legal. ATM é a unidade de pressão. Litro é a unidade de volume. Mol é número de mols e Kelvin é temperatura. Você pode fazer a mesma coisa do lado de cá. Joule é energia, trabalho. Mol é número de mols, Kelvin é temperatura. O que você tirou aqui? Passando esse NT para cá, multiplicando por R. Vai ficar assim, ó. De um lado, PV, não é isso? NT multiplicou para cá, ficou NRT. Então, em vez de você ficar gravando, claro que você já gravou aquelas piadinhas, né? Ah, ninguém não rejeita, não sei o quê. Você já gravou, que massa! Mas é muito mais útil você pensar o seguinte, isso o problema vai te dar. Se ele te deu isso, ele está te dando a fórmula.
E mais do que isso, quando ele te dá a constante, é ela, a constante, que vai te guiar. Ela é quem vai dizer para você assim, ei, eu quero a pressão em ATM, eu quero o volume em litros, eu quero a temperatura em Kelvin. Quem está dizendo é a constante, você tem que obedecer a constante. Porque ela vai dizer assim, eu vou te dar a fórmula, beleza? Mas eu quero assim. É isso que a constante está falando com você. Ela te dá a fórmula, mas ela te impõe a unidade. Sacou? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, trabalho é igual a NRT, ok? Agora, olha só que coisa bacana. NRT, então são iguais? Isso. Isso quer dizer o quê? Que trabalho é igual a PV? É isso? Trabalho é pressão vezes a variação do volume. Olha aqui, ó. Olha, eu deduzi 3. Eu acabei de deduzir 3 expressões para vocês. Apenas analisando a constante física. Ei, quer um conselho? Treina isso. Todas as constantes e todas as unidades que aparecerem para você. Ah, não é só nas constantes, não? Não, quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar outra coisa maneira aqui, ó. Você lembra que você estudou o ano passado uma parada assim que o cara dizia para você: calcule o campo elétrico e esse campo elétrico é igual a 500 newtons por coulomb. Mas ele pode te dar também assim, o campo elétrico é igual a não sei quantos volts por metro. Vamos fazer a mesma coisa que eu falei com você. O campo elétrico é Newton é força, Coulomb é carga. Então está aqui a fórmula do campo elétrico. Se ele não te der, aqui também, ó, pera aí um pouquinho. Volt é DDP, metro é distância. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se ele não te der no enunciado, você olha lá nas respostas. Porque ele fala assim, qual é o valor do campo elétrico em volts por metro? Em newtons por coulomb? Ou então, se ele não falar, ele vai botar lá na resposta. Letra A, 10 volts por metro. Ou 10 newtons por coulomb. Aí você fala, opa, se ele está me dando a unidade, ele está me dando a fórmula. Quem te dá a unidade te dá a fórmula, entendeu o que eu estou falando com você? Aqui, ó, a fórmula é essa. Ah, é? Você enxergou agora? A mesma coisa que eu falei no momento anterior, você conseguiu enxergar? Que legal! Olha o que você enxergou aqui, ó. E é igual a E. Quer dizer que força dividido por carga é igual a DDP dividido por D. Que legal, hein? Multiplica em cruz aqui. F vezes D é igual a Q vezes U. O que é F vezes D? Força vezes distância. Trabalho é igual a Q vezes U. Olha, de novo, professor, de novo. Quer dizer que você pegou 2 unidades e desenvolveu 3 fórmulas. Eu posso fazer até mais, se você quiser. Mas você entendeu? Você está entendendo que para estudar física, você tem que ter muito mais inteligência do que memória? E que os professores vão orientar vocês nesse sentido? Você está entendendo? E que toda vez que você for resolver o exercício, lembre-se, quando você estiver estudando, você e seus colegas, você não está fazendo prova, não. Você está estudando. E quando a gente está estudando, é melhor você resolver uma questão bem resolvida do que você resolver 5 de qualquer maneira. Porque assim você se apropria da informação e manipula a informação. Você domina a informação e não é dominado por ela. Você precisa dominar a informação e não ser dominado. Você precisa dominar o problema e não ser dominado por ele. Filosófico, né? Eu sou filósofo também. Meninas e rapazes, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. Na próxima semana, eu vou falar para vocês de alguns outros elementos matemáticos muito importantes na resolução de problemas, como, por exemplo, análise gráfica, outras relações de proporcionalidade dentro das expressões, coisas que vão fazer você olhar para o problema e falar, poxa, isso é tudo igual, ó. Eu não preciso estudar várias, eu só preciso estudar uma coisa, depois as coisas vão se repetindo. Mas isso fica para a próxima semana.
Tá legal? Por enquanto, eu estou deixando para você bastante trabalho. Se você teve dúvida em algum momento dessa aula, você volte lá, assista de novo, tente entender, domine as informações que eu passei, porque eu vou repetir isso durante o ano inteiro. Mas quanto antes você se apropriar disso, melhor para você. Tá legal? Grande abraço, até semana que vem.